Bem-vindos e bem-vindas aí à nossa atividade presencial, né? Presencial não, mas atividade que a gente vai fazer de forma síncrona nesse curso que é assíncrono, que é essa entrevista com o Cláudio Torquato Silva. Eu estou aqui com ele, estou aqui também com o Gil Castelo Branco, e eu sou a Natália Mazotti, também faço parte do time de instrutores do nosso MOOC, que é o No Rastro Digital do Dinheiro Público, e aqui a gente vai falar um pouco sobre alguns conceitos que a gente está vendo nesse primeiro módulo do curso, tá? Então, é um prazer estar aqui com o Cláudio, que é um grande especialista em contas públicas, ele é auditor federal de finanças e controle da CGU, da Controladoria Geral da União, desde 1996, então tem muita história e sabe muito da evolução da transparência, das atividades de controle e de auditoria na esfera federal, né? Ele é formado em Ciências Contábeis pela UNB, pela Universidade de Brasília, e tem especialização também em auditoria interna e externa pela Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal. Bom, ele já ocupou diversos cargos comissionados na administração pública federal, na própria CGU, ficou responsável pela auditoria das áreas de agricultura e reforma agrária, de 99 até 2002, e deu início, né, nesse período, aos primeiros trabalhos de auditoria operacional na área de reforma agrária. Depois ele foi convidado a assumir o cargo de diretor de auditoria da CGU, e aí, nesse papel, ele supervisionou a equipe de auditoria com trabalhos em 6 pastas ministeriais e depois foi convidado a ocupar o cargo de diretor de gestão interna da CGU, cargo que ele ocupou de 2007 a 2012. E aí, desde 2013, ele vem desempenhando um cargo de chefia em assessorias especiais de controle interno. Então, o currículo é muito extenso e aí a gente já consegue ter uma ideia da experiência e da relevância do trabalho do Cláudio nessa parte de auditoria e de controle na gestão federal. Então, eu queria convidar o Cláudio a fazer a sua primeira exposição aí para a gente. Ele vai ter um tempinho, vai contar um pouco do trabalho que ele desenvolve. Cláudio, se você quiser complementar aí qualquer parte da apresentação, por favor, fique à vontade, tá? E a palavra é sua. Pronto, agora com o microfone destravado. Obrigado pela oportunidade da gente poder estar falando um pouquinho sobre essa parte de rastrear o gasto público, né? Gil, é um prazer estar aqui com você nessa live aqui, vai ser bastante interessante para a gente discutir um pouquinho alguns pontos que eu entendo relevante, que provavelmente vão ser abordados ou foram abordados nesse módulo, mas que a gente queria, eu acho que tem uma oportunidade boa para dar uma pincelada, dar um retoque aqui, um retoque ali, que pode ser útil para quem está aprendendo a rastrear aí o gasto público. Antes de mais nada, eu queria também, não tenho que retocar sobre o que você falou, queria só deixar claro que o que vai ser falado aqui e as opiniões que eu vou estar colocando para todos aqui são opiniões minhas, pessoais, não podem se confundir com a opinião nem do mapa onde eu estou agora, nem da CGU, que é o meu órgão de origem. Tá ok? Isso é importante a gente registrar nesse primeiro momento. E isso me dá também liberdade de opinião aqui, né? Bom, eu vou compartilhar a apresentação aqui, porque eu acho que ela dá um norte aqui sobre o que a gente quer falar, e a gente vai, na medida em que formos colocando os pontos, a gente vai acrescentando e depois vai poder trocar um pouco a ideia com vocês sobre o que vai ser abordado. Então, eu vou compartilhar, só um instante, desculpa, só vou compartilhar aqui a apresentação. Quando a gente testa, sempre dá certo, né? Então, agora ao vivo sempre é um problema. Mas tá dando, tá entrando, fica tranquilo. Ok, então eu vou colocar no módulo apresentação aqui. Só me deem uma confirmada aí se tá aparecendo já a apresentação. Gil, Natália? Tá ok, tá ok. Ok? Tá ok. Beleza. Então, eu vou seguir a apresentação aqui.
Conforme foi colocado no módulo aí, nós temos a primeira abordagem que a gente sempre procura desenhar é sobre qual é sobre rastrear a despesa pública, sobre a transparência dessas informações para o cidadão comum, para a organização da sociedade civil. O que se fala em relação a tratados internacionais? O que se fala na Constituição? Então, o conceito de transparência é um conceito moderno. Se a gente for pegar a Constituição de 88, naquela época se falava muito em publicidade, né? Não se falava tanto em transparência. E aí, a transparência você vê apenas em 3 pontos da Constituição, que eu fiz marcar aí, que são quando se fala, e principalmente eles estão referenciados agora em emendas constitucionais que foram feitas agora no caso da Previdência do Servidor. Então, tem lá uma parte que fala de transparência. No artigo 212, sobre a distribuição de recursos na educação básica, Fundeb ali, né? Então, você também tem agora uma parte de transparência, de exigência de transparência, e no Sistema Nacional de Cultura, artigo 216A da Constituição, também está pincelada ali o ponto de transparência. Mas a transparência, ela deveria estar, ao contrário da limitação que a publicidade tem, ela deveria ir limpe, né, que é o artigo 37, que fala dos princípios fundamentais da administração pública. Ali também deveria estar transparência, ou deveria estar integridade, e esse é um tom que é importante a gente destacar do ponto de vista constitucional, né, o tratamento moderno dessa palavra transparência. E a transparência, ela aparece como uma recomendação, né, do Conselho da OCDE, como pontos de integridade importantes de governança. Então, você tem a cultura moderna de governança se move pelos princípios de transparência, integridade, accountability e a participação da sociedade. O governo brasileiro, ele faz parte de um movimento internacional chamado Governo Aberto, e nós estamos com assento hoje, inclusive, como coparticipantes na vice-presidência do Governo Aberto, desse movimento conduzido pela OCDE. E ali também tem o ponto de transparência, e o governo brasileiro, a todo momento, tivemos uma reunião agora, essa tela, inclusive, ela foi retirada de uma apresentação que foi feita pela CGU, com participantes da OCDE, em que ele destaca a importância do governo aberto. Uma consequência já prática do governo aberto foram os planos de dados abertos do governo federal. Todo Ministério Público, hoje aqui da Administração Pública Federal, tem que ter o seu plano de dados abertos. Então, fica o primeiro convite a todos aí para conhecer ter o plano de dados abertos, como é que ele vai abrir os seus dados para a sociedade. Uma outra lei interessante também, moderna, uma lei nova, trata sobre, e que é pouco divulgada, né, trata sobre o sistema de ouvidorias e trata especificamente, ela faz um paralelo um pouco daquela lei de defesa do consumidor. Então, nós temos a defesa dos direitos do usuário do serviço público. Então, eu fiz algum destaque, é lógico que não é, a intenção aqui não é esgotar o tema, nem dar uma aula sobre o tema, a gente vai destacar alguns pontos dessa trilogia, vamos falar assim, de normas que tratam sobre transparência pública, e essa é uma primeira que eu queria destacar. Então, ela trouxe a participação social, ela trouxe um desafio de participação social para todos, e essa participação social, ela entende o cidadão como um consumidor de serviços públicos da administração pública federal. E ele diz que ele tem o direito de se manifestar, e a administração pública tem o dever de responder a essas reclamações, a denúncias, sugestões, elogios, e ele está franqueando agora ao cidadão essa oportunidade. E ele diz lá, são direitos, o artigo 6º dessa lei fala lá dos direitos básicos do usuário dos serviços públicos. Mais à frente, ela vai destacar lá a Carta de Serviços ao Usuário. Ela diz que essa carta vai informar como a entidade presta esse serviço e como
o usuário do serviço público, o cidadão ou a organização da sociedade civil, vai chegar a conhecer o serviço que é prestado por aquele órgão. Então, aqui fica o segundo convite a todos, né? Entrem na página da Administração Pública Federal, de qualquer órgão, tem que ter lá a carta de serviço ao usuário. E ele tem que esclarecer naquela página como que o serviço é prestado por aquele órgão. E como você vai acessar alguma informação que tenha que estar em transparência ativa. Esse conceito de transparência ativa, ele já veio desde a lei, e ele fala, transparência ativa é aquilo que o governo, seja ele de qualquer esfera, ele oferece ao seu usuário do serviço público. Ele tem que colocar na página lá algumas informações, nós vamos até destacar elas aqui, e aí a transparência ativa se dá dessa forma, aquilo que nós oferecemos, o mais amplo possível de interesse da cidadania. E aí eu destaco o papel das ouvidorias. Hoje, é lógico que por mais que a gente ofereça nas páginas de transparência que nós temos no governo federal, no estadual e no municipal, a gente pode estar oferecendo um rol de informações para o cidadão, nós nunca vamos estar fechando tudo que o cidadão quer. Por isso o papel da ouvidoria é tão importante, porque ela vai agora ser o canal, existe um canal de comunicação entre o cidadão e o prestador de serviço, aquele gestor público, e o papel da ouvidoria aí é fundamental nesse rastro, no apoio ao rastro, à fiscalização do que está colocado em transparência e o mergulhar naquela informação. Você vê que essa lei, eu fiz destacar aí embaixo, ele cria ali algumas novidades que não sei se são do conhecimento de todos. Então, agora, e a obrigação é para todos os órgãos, né? É para toda a esfera da administração, criar conselhos de usuários. Esses conselhos de usuários, no governo federal, ele já está sendo criado, então, hoje, se você for procurar, ele tem que ser uma representação, tem que ter representatividade do governo federal e da sociedade civil, de forma equilibrada, e ele vai avaliar como estão sendo prestados esses serviços, a satisfação do usuário, a qualidade, o cumprimento do compromisso e prazo na prestação de serviço, se tudo que está na carta de serviço ao cidadão está sendo cumprido. E as medidas adotadas pela administração pública para melhorar e aperfeiçoar a prestação de serviço. Nós temos prazos aí que estão sendo cumpridos já, o primeiro prazo que já venceu, porque a lei é de 2017, então, nós já temos aí, estamos vencendo agora o último prazo, que é com municípios de menos de 100 mil habitantes. Então, o seu estado e o Distrito Federal, lógico, que é a União, e os municípios com mais de 100 mil habitantes, eles já têm que ter esses conselhos de usuários, já têm que seguir as ouvidorias, já têm que estar implementadas, o papel das ouvidorias já está definido aí, e as suas cartas de serviço ao cidadão, na verdade, do usuário do serviço público, já tem que estar lá publicada em todos os municípios com mais de 100 mil, o Distrito Federal, os estados e a União. Bom, é lógico que todos nós conhecemos aí os seus portais, né, e eu vi no módulo aí tem a avaliação dos portais. Esse é um portal conhecido, porque é um portal do governo federal, você tem um rol de informações aí sobre o que está acontecendo no governo federal, seja de transferências, via convênios, via emenda parlamentar, o que do convênio é emenda parlamentar, o gasto do cartão corporativo, lembra? O cartão corporativo dá muita manchete, né? O auxílio emergencial agora, que é novo, vocês estão vendo aí, esse é um print da tela lá do portal da transparência do governo federal, as viagens, os servidores, eu estou lá, meu nome está lá, minhas despesas, minhas receitas da União, tudo que eu recebi de viagem ou de pagamento da minha remuneração estão lá também, licitações e contratos. Então era muito comum Ministério Público,
outros órgãos de controle ficar pedindo informações sobre licitação e contrato, convênio. Hoje não. Hoje você já pode ir direto na página, já tirar a informação e ele mesmo fazer a pesquisa, mergulhar o tanto ele quiser, ou se ele quiser uma informação mais gerencial de um município, ele pode saber o que foi transferido para o município, ele pode fazer ali. É muito mais fácil, ainda não é o ideal, talvez não seja o ideal ainda, mas está muito mais fácil do que foi no passado. Bom, a Lei de Acesso à Informação, que é a grande lei, né, a grande mobilizadora da transparência ativa, aquilo que o governo tem que colocar à disposição, ou precisa colocar à disposição do cidadão, e da transparência passiva, aquilo que ele coloca à disposição do cidadão e que ele precisa responder ao cidadão. Então, o cidadão olha o que ele divulga, ou às vezes nem olha, quer saber. Recentemente, minha filha ficou curiosa para saber a informação sobre por que foi o lobo-guará o animal escolhido para ficar na cédula da nota de 200, né? E aí eu forcei a ela lá, a família toda ensinou ela então vamos entrar aqui para ver como é que você faz aqui. Entrou no SIC, né, que é o Serviço de Informação ao Cidadão, e ela fez um pedido. Agora, isso foi no sábado agora, né? Ela fez o pedido via LAI, porque agora a informação, conceder a informação é regra, é uma regra de ouro, né? O sigilo é exceção. Essa regra de ouro não pode ser esquecida nunca, né? E que veio com a LAI. E a resposta já chegou. Ela já sabe que houve um concurso em 2011 para saber quais animais deveriam estar na cédula. E o lobo-guará foi o terceiro colocado. Então, ela já é uma cidadã que está cadastrada lá no SIC do governo federal e fez essa pergunta e já foi respondida com 2 dias. Já tinha a resposta se a gente considerar até que segunda foi feriado, né, já tem a resposta na mão dela desde quarta-feira ela tem, então em 2 dias ela conseguiu a informação que ela queria. É esse desafio que nós temos enquanto administração pública, seja ela municipal, porque a lei alcança município, estado e a unidade e o governo federal, né? Então ela lançou esse desafio da regra da informação, a concessão da informação é a regra, o sigilo é a exceção. E aí, no artigo 8º, ele coloca ali, e é importante visitar esse artigo 8º, porque ele vai colocar ali o que a administração já tem que oferecer. Então, ela tem que oferecer, conforme está no portal, e você entrando agora no governo federal, se você for entrar ali, e é mais fácil citar o exemplo do governo federal, não só porque eu sou do governo federal, mas porque ele é único, né? Se você entrar nos portais dos estados, cada um vai ter uma formatação, mas ali você vai ver no órgão, cada órgão tem que apresentar lá acesso à informação, e essas informações de procedimento licitatório, editais, contratos, a informação de repasse ou transferência de recurso, via convênio, o registro de despesa, está completo? Não. Por isso é que nós temos a LAI, a pessoa pode entrar no SIC, fazer o seu pedido de acesso à informação, e aí vem algumas, eu pensei aí algumas garantias, né, que são franqueadas pela LAI, é dever do Estado, direito de acesso à informação, procedimentos ágeis de forma transparente, e tem que ser em linguagem de fácil compreensão, não a linguagem técnica, né? Quando não for autorizado o acesso à informação, ela deve ser, porque ela é parcialmente sigilosa, a parte sigilosa deve ser tarjada. E você pode ocultar a parte do sigilo e dar a informação que não é sigilosa. Essa é uma premissa da lei muito importante, porque o que a gente vê nessa troca de informações, nos pedidos de acesso à informação, o Gil é testemunha disso, né? No Contas Abertas, aí ele pede muita informação do governo federal, e quando tem uma informação sigilosa, por vezes você vê que o órgão nega acesso completo. E não. Na verdade, a lei já previa isso. Se tem uma parte sigilosa, fecha essa parte e vai para a parte da informação que não é sigilosa, pode ser franqueada ao cidadão. É garantido também, apesar de se chamar a lei de acesso à informação, tem informações que são consideradas sigilosas e precisam ser protegidas. Então, essa informação, e a gente já vai aqui pincelando ali as informações pessoais, e que
já tinha um tratamento específico na lei de garantia do sigilo da informação pessoal, porque essa informação pessoal, inclusive, tinha proteção à imagem, são direitos constitucionais, né, que precisam ser garantidos a qualquer momento. E a lei já previa isso também. E agora, não pode ser negado acesso à informação, e está lá na lei, aquela que é necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais. Então, não pode ser negado, e a administração precisa dar essa informação para alguém que está buscando essa informação, principalmente no judiciário. Como eu disse, as informações da lei protegem, sim, os segredos, né, o sigilo legal, o segredo de justiça, tudo isso tem que ser protegido e é protegido pelos órgãos. Cada órgão precisa garantir o sigilo da informação. E também tem a classificação da informação. Se a informação já não é protegida já por sigilo, segredo de justiça, ou desenvolve pesquisa, projeto de pesquisa, desenvolvimento científico ou tecnológico, você ainda pode, se ele for imprescindível à segurança do Estado, da sociedade, você pode classificar ele, só que quando você classifica ele, você requer um cuidado maior daquela informação. Os órgãos costumam colocar, classificar uma determinada informação, e quando você vai ver a informação classificada, por vezes ele não tem um cuidado interno que exige, que é a obrigação de quem classifica. Primeiro, a informação tem que ter acesso reservado a ela, porque, afinal, ela foi classificada porque é imprescindível à segurança da sociedade ou do Estado. Ela não pode estar numa sala, dentro de um armário, com acesso a todo mundo. Não, nós classificamos a informação. E o classificador tem a obrigação de dar um acesso limitado àquela classificação, àquela informação que está classificada. E isso, por vezes, a classificação é usado como um mecanismo ali de cobertura de alguma informação que não se quer dar, mas não se tem um cuidado. Mas também aí a lei, o cuidado ao acesso, né? A restrição de acesso à informação. A lei também diz, a informação que foi mal classificada, ela pode ser desclassificada. Isso é algo também que está previsto na lei, vários artigos que tratam disso aí, inclusive recursos sobre a informação que está classificada e deveria ser desclassificada, e o cidadão tem o direito de recorrer da classificação, inclusive, questionando se aquela informação deve ser classificada ou não. Na administração pública, a CGU é o órgão máximo recursal, é lógico que a instância recursal máxima na lei é CMRI, e ali cai tem todo esse fluxo aí do pedido, que eu não sei se os senhores conhecem, mas o primeiro pedido é respondido ali pelo setor responsável pela informação, depois vai para a unidade, que é normalmente uma secretaria, como primeira instância recursal, depois a autoridade máxima ministerial, a segunda instância recursal dentro do próprio ministério, e o próprio ministro de Estado tem que definir ali se a informação vai ser concedida ou não. Se ele não conceder, o recurso é a CGU, e se a CGU não conceder, ele ainda pode ir ao conselho, a comissão mista de recursos da lei aí, ela funciona como última instância recursal. Se ele perder em tudo isso aqui, então realmente há uma tendência de que a informação não deveria ter sido repassada mesmo. Mas o que se espera é que no meio do caminho aí, essa informação seja liberada ao cidadão. Por fim, fechando o nosso tripé aí das leis de acesso à informação, nós podemos dizer a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né? Que é a famosa LGPD, que parte dela está já valendo, parte dela ainda não, só vai começar a valer só ano que vem, mas ela já tinha, lá atrás, a gente viu lá na lei, que ela já tinha um cuidado especial de proteção desses dados pessoais que estão disponibilizados para a administração pública, mas ela protege ainda mais, ela cria requisitos, né, para poder você liberar essa informação pessoal. Nós temos que nos cadastrar em vários órgãos públicos para conseguir
Eu vou dizer aqui um que todo mundo passou, já que é o CPF, né? Quem é brasileiro sabe disso, você tem que ir lá fazer o seu CPF para abrir uma conta, para fazer algum contrato. Então, esse dado não está aberto, não pode estar aberto a todo mundo, né? Então, desculpa que está virando aqui a página. Então, eu gosto muito essas duas frases aí, essas duas informações foram citadas aí, foram retiradas de apresentações, um do meu colega da CGU, eu gosto muito dessa informação, desse conceito que ele traz, né, o Marcos Lindmeier, que ele trouxe, você é eternamente responsável pelos dados que coleta, né, eu gostei muito dela, e o outro é o objetivo da governança dos dados, que foi da A7 Consultoria lá, o objetivo da governança dos dados é assegurar que os dados pessoais estejam protegidos. Essa informação é fundamental, porque a gente acaba nesse trâmite de dados, de acesso a dados e conjunto de dados que a administração tem e possui, são milhões de dados que nós temos aqui e que a administração pública, em qualquer de suas esferas, federal, estadual, municipal, tem, ela não pode fazer uso daquele dado como lhe aprouver. Então, ela tem que seguir agora requisitos, ela tem que criar mecanismos de controle dessa informação, e eu acho que esses são pontos necessários e que precisam ser abordados nessa discussão de rastreamento das informações, que todo mundo agora tem o direito e precisa realmente ficar franqueado a todos. Eu vou parar por aqui, né, porque o objetivo aqui realmente não é dar aula, não é mergulhar em cada um, desses temas, né, na verdade nós queremos aqui abrir um pouco para que todos possam conhecer um pouco mais, de forma geral, sobre o que esses temas, como esses temas são pincelados ali um a um, né, e aí a gente pode agora, a partir desse conhecimento agora, do que a gente chamou de tripé aqui dessa legislação de acesso à informação e de proteção de dados pessoais, a gente pode agora discutir melhor um pouco sobre onde é que a gente pode mergulhar, onde é que a gente tem que ter um cuidado, como acessar essa informação de forma segura, como fazer uso desse dado de forma segura. Eu acho que era isso, Natália. Não sei se você quer que mergulhe em algum ponto específico aí, que você queira que a gente dê uma mergulhada maior. Gil também, e todos que estão presentes aí, agora eu me coloco aqui à disposição para a gente discutir um pouquinho esses pontos. Natália, se você me permite, eu só queria chamar a atenção, então, daqueles que estão nos ouvindo e daqueles que nos ouvirão, eu só queria chamar a atenção pelo seguinte, nós destacamos ali no conteúdo obrigatório, nós destacamos ali, basicamente, 3 leis, né? Que seria a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 131, que é aquela complementar, porque ela complementou a Lei de Responsabilidade Fiscal e obrigou a divulgação dessas informações em portais, e também a Lei de Acesso à Informação. Então, eu só quero lembrar, quer dizer, que o Cláudio traz outras 2 leis, né, que ele considera extremamente importante, recente, relativamente recente, que é a Lei da Ouvidoria, né, que, de certa forma, ela dá uma ênfase, né, digamos assim, aos direitos, né, dos usuários dos serviços públicos, né, e até divulga essa carta, como o Cláudio mencionou, e ele também enfatiza a lei, a mais recente de todas, inclusive, que é a Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais. Então, eu, inclusive, até vou verificar se nesse nosso conteúdo, eu digo até no conteúdo de leituras opcionais, se as leis estão ali na íntegra, e se não tiverem, nós iremos incluir. É só isso que eu comento nesse momento até agora. Legal. Obrigada, Cláudio, por essa apresentação inicial. Obrigada, Gil, aí, por complementar essa informação. Eu queria, Cláudio, aproveitar a sua experiência. Você é uma pessoa que trabalha há muitos anos na CGU, então eu imagino que você tenha acompanhado de perto a evolução da transparência na esfera federal, né, as leis que foram sendo criadas para cada vez mais contribuir para um aumento dessa transparência. E eu queria te ouvir, a partir dessa perspectiva, qual é o maior desafio hoje, a partir do seu olhar de quem está na controladoria,
para ampliar o que já se tem de transparência nessa esfera do Poder Executivo Federal? Em qualquer esfera, Natália, se a gente for mergulhar um pouco nesse tema, a transparência aquela dar água para quem tem sede, né? Então, você está no deserto, está com sede, eu vou te dar um copo d'água, vai ser suficiente? Não. Mas eu já te dei água, mas aí você vai querer mais água, e mais água, e mais água. Então, quanto mais a gente busca a transparência, quanto mais a gente vai buscando, quanto mais a sociedade demanda ao governo, seja ele federal, estadual, municipal, mais ela vai querer, mais ela vai buscar essa informação, ela vai ficar ali mais íntima do dado público, e a gente tem uma percepção muito clara de que, ficando mais próximo, o cidadão vai requerer mais, e ele vai exigir mais da administração. Hoje nós já temos um avanço muito grande, nós já vemos, as informações estão amplamente descritas, mas ainda não tão detalhadas lá no final dela, como você poderia botar, e os esclarecimentos, principalmente, porque eu acho que o grande desafio hoje, não sei se o Gil, com a experiência dele também nas demandas que ele faz, vai concordar comigo, mas algo como uma monitoria de um curso, sabe? Você mergulha, mas deveria talvez ter uma pessoa ali para te dizer, vem cá, eu cheguei até aqui. Essa informação significa isso que eu estou imaginando ou não? E aí nós teríamos um tutor do órgão público diretamente ao usuário do serviço público. Aí a gente, quando fez a apresentação, colocou ali, o papel da ouvidoria é grande nesse sentido, porque ela acaba sendo esse canal de comunicação, e hoje ela tem a obrigação, duas obrigações importantes das ouvidorias, resguardar o denunciante, resguardar o demandante do serviço público, e passar a informação em 30 dias. Então, se alguém fizer uma pesquisa, se alguém for fazer uma coleta de informação junto à ouvidoria federal, ela tem 30 dias para te dar informação. Agora, nós precisamos do dado, quando alguém está fazendo uma pesquisa, um jornalista, nós devemos ter vários jornalistas aqui com a gente aqui, um jornalista quer uma informação, um estudante quer uma informação, às vezes ele precisa interpretar aquele dado que está ali na hora, para poder fechar um trabalho, e mesmo a lei, e às vezes colocar uma pessoa ali destacada, pode ser um desafio importante, né, que para a administração pública, porque ele vai ali tirar aquela dúvida já online ali do que o cidadão precisa, né? Então, há um aumento de informação muito grande, mas a gente jogou uma quantidade de informação muito grande na página, e como assim, como é que nós vamos treinar 200 milhões de pessoas, né? Vamos abrir aqui um treinamento para 200 milhões para cada página de interesse dele. Então, se você mora em São Paulo, o governo do estado de São Paulo deveria, então, entrar lá e falar, vamos fazer um treinamento sobre as informações que eu botei no meu portal para que você fique craque na minha informação. Talvez seja esse o grande desafio dos governos quando botam informações públicas ali para todo mundo, né? Pegando o gancho nessa sua resposta, Cláudio, o Gabriel Macedo, ele pergunta se já há algum acompanhamento e incentivo para os órgãos adotarem uma postura de transparência ativa, considerando essa monitoria, né, que você comentou sobre a monitoria. Podemos exigir isso das ouvidorias? Sim. A lei é um grande instrumento disso aí, né? Ou seja, você perguntar ou detalhar um pouco mais aquela informação que você não conseguiu tão detalhada como você precisa. Ou então você vai fazer uma reclamação, né? A gente falou sobre o conselho de usuários ali, é um pontapé muito bom também. Por quê? Porque ele vai dizer como está o serviço sendo prestado, como é que eu posso acessar esse conselho de usuários e pedir melhorias nos portais, como a carta de serviço ao usuário pode ser melhorada também, para destacar melhor onde está aquela informação. Então, eu acho que sim, há um monitoramento maior. No caso da CGU, há uma secretaria hoje que faz a avaliação dos portais, e isso talvez seja um desafio para cada estado, saber quem é a secretaria, qual é o órgão que faz a avaliação dos portais, e que pode saber se todas as exigências da lei estão sendo cumpridas por todos os órgãos, e avaliando sobre a ótica da transparência ativa.
Então, nós somos avaliados, a ouvidoria é avaliada do ponto de vista da transparência passiva em relação às respostas da LAI, se ela está cumprindo. Existe até uma competição, vamos falar assim, né? Quem responde mais rápido nos órgãos públicos, existe um painel aí que diz quem é mais demandado, se você entrar na página da CGU, lá na ouvidoria, você vai ver lá o painel, o gráfico, mostrando quais são os órgãos mais demandados, os tempos de resposta, que precisam estar claro ali para todo cidadão. Então, eu acho que também, do ponto de vista de transparência, né, ativa, a CGU faz um papel e ela manda um relatório para cada órgão, dizendo, olha, você tá bom aqui, aqui você precisa melhorar, sua página não está claro aqui, porque a primeira informação que você tem que ter ali é aquela despesa direta, transferência, licitação e contrato. Eu consigo tirar todas as informações que eu preciso de licitação e contrato. Então, a gente tem que ter o rol de informações claras ali, e às vezes não está tão... Para nós, quem coloca a informação, acho que está clara, né? A informação está tranquila, mas quem precisa da informação é que vai dar esse tom de clareza necessário ali. Sim, e aí até em relação à clareza, né, sobre a informação e de onde que a informação onde que a informação pode ser buscada, a gente tem um comentário aqui que alguns portais são pouco ou quase nada funcionais, né? E um outro comentário também, esse do Flávio Lopes, né, sobre a funcionalidade dos portais, e a Ana Redig, ela fala que o entrave que ela observa quando pede informações via lá é que as secretarias alegam não ter o dado mais detalhado, né, ou que não há um sistema de busca que dê conta de pormenorizar os dados que já estão disponíveis. Então, como é que a gente enfrenta esses desafios da usabilidade da informação? Há um desafio na LAI que ela trouxe, mas ela disse assim, ela também não deu um limite, né? Ela não definiu um limite. Então, está tudo aberto e os decretos de cada ente federativo vão dizer assim, olha, no caso do governo federal, ele vai dizer, você pode acessar essa informação dessa forma, agora, se o pedido for desarrazoado, se eu tiver que gastar dinheiro público para poder criar algo para te atender, eu vou entender que eu não tenho informação, então eu não preciso lhe disponibilizar a informação sobre dentro do que você pediu, porque às vezes a quantidade é muito grande, e ele não tem um sistema que dê suporte à coleta daquela informação da forma que você quer. Então, assim, a gente sempre acaba tentando trabalhar a informação, quando nós estamos respondendo uma LAI, lá no Ministério da Agricultura, onde eu estou agora, os pedidos são assim, eu quero todas as informações sobre agora está muito em voga lá, sobre defesa agrotóxicos, né? Então, eu quero todos os agrotóxicos que foram autorizados. Então, essa informação, às vezes, é muito extensa. Então, o que o gestor faz? Vamos quebrar essa informação, a gente negocia com o cidadão como a gente pode dar parte da informação e como a gente pode dar a outra parte em outro momento para tentar negociar com o cidadão aquele acesso. É difícil, né? É difícil a disposição do órgão até a negociar com o cidadão a entrega da informação. Normalmente ele já vai pelo caminho mais fácil, que não, eu vou simplesmente dizer que o pedido é desarrazoado e vou negar a informação e acabou. O excesso de trabalho, né? Ele está pedindo algo que vai me tomar toda a força de trabalho e eu não tenho como passar essa informação para ele. Então, assim, o que nós temos que ter um cuidado para quem está fazendo o pedido, não fazer um pedido tão longo que inviabiliza a informação, ou, para quem está respondendo, arrumar formas de responder, e não o que seria ruim do ponto de vista de serviço público arrumar um jeito de não responder, né? Que aí não, aqui eu já vou lidar de forma a não responder, acho que isso aí que é ruim, porque a gente sempre está esquecendo lá daquela regra de ouro que agora o sigilo é exceção, né? A concessão da informação é a regra. Sim, e aí, aproveitando esse gancho que você falou do sigilo como exceção, a Ana Redig também tinha perguntado que tipo de informação entra nessa exceção, né? Que tipo de informação é sigilosa? Aí daria para você explicar um pouquinho para a gente?
Aí nós vamos entrar naquele ponto lá. Qual é o tipo de informação que é sigilosa? Nós temos o sigilo fiscal e bancário, que é conhecido por todo mundo já. Então, esse é um sigilo naturalmente conhecido, mas tem um sigilo que agora está muito em voga por causa da LGPD, que é o sigilo dos dados pessoais, das informações pessoais. Então, aquele sigilo, aquelas informações do servidor, ou seja, e aí a pessoa pensa que porque o servidor tem o salário dele está lá público, a remuneração de todo servidor está lá na página de transparência. Então não tem algo mais sigiloso que o salário. Mas você não pode ter o endereço, você tem algumas informações, telefone, porque aí você entra na intimidade do servidor. Então, esses dados pessoais, a LGPD vai proteger muito agora, e nós vamos ter muita dificuldade agora de acesso a dado pessoal. O que é bom, sob o ponto de vista de segurança dos nossos dados, né? De nós todos que estão participando da reunião aqui, que temos dados nossos lá, nós temos que ter uma garantia de que o nosso dado vai ficar protegido, que o nosso dado tem alguém cuidando dele lá, né? Nós fizemos uma reunião uma vez com uma pessoa que foi nos procurar lá no Ministério da Agricultura, preocupada se a segurança da informação do mapa garante o sigilo, a reserva ali das pesquisas que ele fez naquele determinado produto veterinário, porque ele tinha gasto com aquele produto tantos milhões, acho que mais de 10 milhões. Então, se ele perder aquela informação tem um valor para ele muito grande. Se alguém entrar na segurança da informação do mapa e roubar aquela informação, para ele vai ser uma perda enorme. Então, acho que esse é um ponto a se destacar, o cuidado que nós temos que ter agora como guardadores de uma informação que tem valor econômico também, né? Como é o dado pessoal. O dado pessoal também é um valor econômico, tem o seu valor econômico, né? E aí, falando de dado pessoal, e aí acho que a gente entra numa questão interessante, que é se o servidor público recai nessa categoria de dado pessoal. O dado do servidor, em relação à administração, seria considerado ou não um dado pessoal. E aí tem uma pergunta nesse sentido, agora perdi aqui quem que perguntou. A Júlia Afonso, ela pergunta: você pode ter acesso ao currículo do servidor? Isso é proibido pela LGPD? Pois aí depende das informações que estão no currículo dele, né? Então, se você entrar com um pedido de LAI agora, pedindo algumas informações, algumas vão estar de fácil acesso, você vai ter informação do servidor, despesas que foram transferidas para ele, você vai ter o nome dele, fácil, você pesquisa meu nome lá, bota meu nome lá, vai sair minhas informações lá no portal da transparência. E quem for servidor público já convive com isso com tranquilidade. Agora, o meu CPF já é tarjado, então você tem algumas informações, o CPF você vai ver só parte dele disponível, é uma informação pessoal. Meu telefone vai estar tarjado também. E aí, há pedidos de acesso à informação, e a gente vê muito isso aí, né? Eu quero ter acesso aos currículos. Parte dos currículos de quem é comissionado, até pelo governo aberto, a exigência do governo aberto, já está no portal você entra nos portais dos ministérios, vai lá no Quem é Quem, do governo federal, e você vai ter o currículo dos principais dirigentes até determinado nível de DAS. Se não me engano, é até o DS4. Então, você já tem lá e já vai poder conhecer o currículo de cada um. Inclusive, recentemente, nós tivemos um pedido de acesso à informação por conta de um currículo, que ele apontava lá no currículo dele que ele trabalhou no escritório de advocacia antes de acessar o cargo público, de ser nomeado no cargo público. E o dirigente do órgão falou: sim, eu vou alterar meu currículo, realmente faltou dizer lá que eu me afastei do escritório de advocacia. Então, o currículo é uma informação fundamental para quem vai pedir acesso à informação, e se não tiver dado pessoal lá dentro, pode ser acessado. E como eu disse, se tiver dado pessoal, ele pode ser tarjado também, e a parte do currículo, de forma geral, pode ser disponibilizada, sem problema nenhum. A gente tem algumas perguntas que dizem respeito ao acesso à informação em estados e municípios, e aí eu vou
pedir desculpa aí às pessoas que fizeram pergunta, a gente vai reservar essas perguntas para deixar para os próximos módulos, que a gente vai falar mais especificamente de acesso à informação em estados e municípios. Agora, eu tenho uma pergunta aqui do Fábio Tiago. Na verdade, ele fez duas perguntas, talvez uma você não consiga responder, né? Ele pergunta se você participa do comitê gestor do Plano Estratégico de IoT para cidades inteligentes e sustentáveis, e também pergunta sobre avaliação 360 graus, né? Nessa avaliação, as perguntas de 40 a 54 falam de pedidos 1, 2 e 3, do que se trata isso, né? Não sei se... Não faço parte do comitê, não conheço, infelizmente. Sim. Bom, então vou passar para a pergunta do Arthur Ferrari, e aí ele também faz uma menção que talvez não seja você a pessoa a responder. Quando teremos novas avaliações do Ministério Público e da CGU? Talvez você saiba da CGU, não sei se você tem informações do Ministério Público. Talvez até o Gil tenha informação do Ministério Público mais acessível. Da CGU é feito normalmente anualmente, não sei como é que está agora, especificamente para esse ano, né? Esse ano acabou sendo um ano atípico para todos, né? Nós até estávamos discutindo uma informação que a gente viu no site da CGU em relação aos municípios, né, de até 50 mil habitantes, e aí a gente até estava questionando, mas eles fazem uma avaliação, sim, até pouco tempo era anual, agora normalmente é esse rito, né, anualmente tem um destaque para o mapa de transparência lá que fica na página da CGU, mas esse ano foi realmente um ano atípico, eu acho que todo mundo acabou demandando muita informação por conta da pandemia, né? O que mais se queria era informação, e acabou que ficou bem atípico para todos, né? Eu vou aproveitar a pergunta do Henrique. Só fazer uma pergunta, né? Não, só comentando, então, a respeito do Ministério Público, né? O Ministério Público fez, né, essas avaliações em 2015 e 2016. Foram avaliações muito mais superficiais do que as que nós encontramos hoje em dia na EBT 360. Então, o Ministério Público estava muito preocupado, né, porque, naquele momento, a qualidade dos portais era assim, muito ruim, tanto que, na primeira avaliação, o Ministério Público deu uma nota média de 3,2, se não me engano, ou 3,6, algo assim. Depois, então, ele fez a avaliação em 2016 e foi um pouco maior, mas aí foi 5,2, se não me engano, mas ainda assim passamos raspando, digamos assim. Mas aí o que o Ministério Público fez? Ele acha que aquilo ali estava sendo para ele uma atribuição difícil e que como a CGU começou a fazer essa avaliação, então eu creio que ele não fará novas avaliações. Quer dizer, as avaliações que nós teremos daqui para frente são avaliações como a CGU está fazendo, e avaliações esporádicas, como, por exemplo, agora em relação à pandemia, né, nós temos a Transparência Internacional, que está fazendo uma avaliação dos portais dos estados, e ali estão todos os parâmetros, eles até estão incentivando para que os municípios ou as pessoas interessadas utilizem aqueles parâmetros para fazer uma avaliação do portal no que diz respeito à pandemia na sua cidade, né? E também outra avaliação que está sendo feita por uma entidade que a Natália, inclusive, pertence à diretoria, que é a Open Lounge, no Brasil, que faz também uma avaliação sobre a qualidade dos portais. Uma outra questão, só para complementar, eu vi uma pergunta sobre a EBT 360, das perguntas, né, de uma pergunta até a outra, e ali no que significa 1, 2, 3. Então, eu até pedia fazer o seguinte: faça essa pergunta no fórum, por favor, porque daí eu vou ver do que se trata exatamente, e nós vemos ali com a CGU, com o próprio Cláudio ali, e a gente responderá, então, no fórum. Só peço a gentileza de colocar ali para a gente ter mais conhecimento do que porque de cabeça, assim, às vezes a gente nem consegue identificar quais são todos os parâmetros ali da CGU. Obrigado. Obrigada, Gil. Bom, a gente tem uma pergunta aqui do Henrique Xavier, que fala sobre o tema de licitações. Eu queria entrar nesse tema contigo, Cláudio, porque eu sei que você ficou à frente aí de licitações, né, da auditoria de licitações na CGU. Queria entender um pouco sobre esse processo de controle de licitações, quais são os pontos frágeis nesse processo,
Entendo que às vezes é difícil fazer um controle porque tem muitas minúcias, né, em contratos e até no serviço que é prestado ou no produto que é entregue. Então, é difícil para uma pessoa leiga conseguir acompanhar e entender se aquilo ali tem um sobrepreço ou não. Eu queria entender um pouco como é que é esse processo. E aí, entrando especificamente na pergunta do Henrique, ele pergunta sobre a frequência com que licitações e contratos apresentam irregularidades, né? Seria uma fração grande do total de licitações e contratos? Aí deixo contigo, então. Essa daí é uma pergunta complicada, né? Eu vou começar pela última, então, para entrar na sua, Natália, essa é uma pergunta complicada, né? Porque aí nós vamos ter que definir se é grande ou é pouco, há problemas, né? E os problemas, hoje nós temos estruturas que garantem ali o recurso, o grau recursal na própria licitação, e inclusive junto aos tribunais de contas. A pessoa pode dar entrada com a representação e bloquear todo o processo de contratação no órgão público até que aquela denúncia seja esclarecida. Isso é comum e acontece, faz parte do rito normal de troca de informação e do acesso que você tem, inclusive até pelo próprio, não só pelo cidadão, mas pelo participante. A pessoa que perdeu e acha que houve um conluio ali, ela pode recorrer internamente ao licitador, vamos chamar assim, ao órgão licitante, e pode ir até o Tribunal de Contas também, ou próprios órgãos de controle interno nos estados, para embargar aquele processo todo até conseguir dar encaminhamento a esclarecer aquela demanda dele. Quanto aos problemas que nós temos aí, realmente, a licitação sempre é um desafio, né? Quando a gente vai fazer uma avaliação do processo licitatório, mesmo que à distância, né? Mesmo eu estou aqui e vou entrar hoje, e aí sai uma notícia assim, olha, o Ministério X comprou computadores a R$5.000. Aí eu falo, nossa, mas R$5.000 é muito. E aí você já avaliou, pensou assim, não, R$5.000 eu até achei pouco, porque o que manda nessa hora ali é a especificação do produto e as garantias que estão por trás daquele produto. Dependendo do nível de garantia e a especificação que você quis do produto, esse produto pode variar de R$1.000, eu posso comprar um computador de R$1.000 até R$10.000. Então, quando se faz uma análise do gasto público, e aí por isso que aquela informação do portal ela é muito útil, porque você vai lá no edital, e atrás do edital tem um chamado termo de referência, e no termo de referência vai ter o detalhe do equipamento de quem precisa. Porque, em tese, quem desenhou aquela compra para a administração pública federal, é o que acontece na administração pública federal, mas eu acho que acontece em todos os níveis, seja ela federal, estadual, municipal, ele teve que justificar por que ele precisa daquele gasto. Por que ele precisa de adquirir computador? Por que ele precisou contratar aquele serviço? Então, todo aquele detalhe é o primeiro passo para quem está querendo fiscalizar de forma correta. Não, então agora eu vou fazer uma fiscalização aqui precisa, minuciosa, cirúrgica. Então eu vou lá entrar nas especificações do produto. Ali você vai poder fazer uma análise concreta e real se o gasto foi bom ou não. Porque se eu for falar muito genérico, se eu começo muito genérico, eu corro risco muito grande de me precipitar e fazer uma avaliação errada daquela aquisição. E aí o rastreio ali, né, rastrear o gasto público não pode envolver exatamente isso aí. Tem que envolver há uma dificuldade sim, né, mas que se você estudar ali, for para o edital, conhecer as justificativas da aquisição, você vai chegar à conclusão se aquela despesa foi justa ou não. Às vezes você vai entrar ali, você vai entrar num portal e pesquisar aquele bem específico, e às vezes até o bem que está ali vai te induzir a erro, mesmo sendo o mesmo bem adquirido. Por quê? Porque por trás dele tem garantia, por trás dele tem uma prestação de um serviço também que foi colocado à disposição da administração, um serviço ali na hora, né, online, que a pessoa teve uma dificuldade ou teve um problema no equipamento, ele já vai lá e vai poder atuar. Então, acho que essa é a melhor dica, né? É o melhor problema
o desafio, não vamos chamar de problema, vamos chamar de desafio para quem quer acompanhar uma despesa pública. Entrem no detalhe da aquisição, ali você vai conseguir. Se não tem o detalhe em transparência ativa na página, peça na LAI, peça via LAI para você poder ter acesso ao edital, ao detalhe daquele gasto, para que você possa chegar a uma conclusão bem embasada e a sua informação ser positiva ou não, ela ser útil para ambas as partes, né? Não só para a administração pública, que pode rever seu ato a qualquer tempo, mas também para você que é cidadão e está acompanhando aquela despesa, né? Ô, Natália, só fazer também uma observação em relação à pergunta do Henrique, né? Pelo seguinte, nesse material que nós disponibilizamos sobre licitações, no primeiro momento, acabou não entrando, né, como uma leitura importante, um checklist feito por um especialista, que inclusive é muito amigo do Cláudio, que é o Spinelli, né? O Spinelli trabalhou na CGU, hoje é ouvidor na Petrobras, no Rio de Janeiro, foi para lá para justamente melhorar aquela situação lá da Petrobras, né? E o que acontece? Ele fez um checklist e, por algum motivo, esse checklist não entrou imediatamente no material. Aí algumas pessoas observaram e comentaram exatamente isso. Olha, vocês estão citando no texto um checklist que não existe. E quem fez esse comentário tinha toda a razão. Então, nós pedimos, eu até não verifiquei ainda, se a Filipa, que é quem cuida mais dessa parte administrativa, se ela já inseriu esse checklist. Também queria lembrar a vocês, né, que ali nós procuramos listar quais são os principais problemas que acontecem, inclusive desde o edital aos contratos, né, os problemas que acontecem com mais frequência, e temos também uma entrevista do Cir Carvalho, que é assim um especialista, quer dizer, um vídeo do Cir Carvalho falando sobre licitações. O Cir Carvalho é uma pessoa que viaja pelo Brasil, nós até temos a intenção de convidá-lo para estar com vocês. Ele viaja pelo Brasil, muitas vezes ele é chamado para estar presente numa determinada licitação, quando alguém suspeita que aquela licitação poderá ter algum problema e que a prefeitura, eventualmente, pode estar querendo direcionar. E o Ciro é um especialista e ele provavelmente vai estar conosco, né, Natália? E também já está ali disponível um vídeo do Ciro. Então, a gente quer que vocês vejam bem essa parte da licitação, porque realmente são muito frequentes as irregularidades. Até pela não licitação, a ausência da licitação, quando ela deveria ocorrer, por um edital dirigido, pelo fracionamento de despesas. Então, todos esses problemas estão citados ali e realmente a gente precisará aprofundá-los ao longo do curso. A gente ainda tem algumas perguntas aqui, e, em tese, o nosso tempo acaba em 3 minutos, mas aí, se Gil e Cláudio estiverem de acordo, vamos dar um chorinho aí de 10 minutos, porque algumas pessoas tiveram mais dificuldade de acessar o primeiro link, então acho justo a gente deixar mais 10 minutinhos aí para tentar contemplar o máximo possível de perguntas que a gente tem aqui no nosso chat, tá? E aí eu vou passar para a pergunta do Carlos Ismael, que fala o seguinte: a lei diz que é obrigatória a identificação do demandante. Decretos estaduais que regulamentam a aplicação do Estado reproduzem essa regra. Há alguns órgãos que estão adotando o fornecimento mesmo para solicitantes sob sigilo, mas órgãos de segurança, por exemplo, lidam com informações sensíveis. Como equacionar essa possibilidade de fornecimento de dados para solicitantes não identificados? Aí eu acho que o Cláudio pode falar melhor do que eu, mas tem uma confusão aí na pergunta do Carlos em relação a essa obrigatoriedade de identificação do demandante, né? Cláudio, você quer comentar? O ideal é que não se identifique o demandante, né? O demandante pode ser qualquer um. Hoje nós já trabalhamos com conceitos de desidentificação ou pseudonimização, para você criar formas em que, mesmo que o cidadão peça uma informação, não importa mais quem é, né? A CGU tem trabalhado muito nesse sentido, não importa mais quem é aquele demandante para o órgão público, porque é comum jornalistas especializados em determinada área demandar muito o ministério. Então, às vezes, um jornalista esportivo
é muita informação do Ministério do Esporte, agora a Secretaria Especial do Esporte. Então, ele demanda muito, demanda muito. Aí o pessoal que está respondendo fala, pô, de novo, esse cara está pedindo informação, que coisa, não deixa a gente trabalhar mais. Então, não ter mais a identificação é muito importante nesse sentido, porque não há necessidade de saber quem é. A lei também não diz nem que tem que saber o motivo do pedido da informação, então ele está pedindo e nós temos a obrigação de dar a informação como servidores públicos. E nós temos que buscar os meios de dar a informação. O que a gente acaba vendo, a lei quebrou aquele conceito do servidor público guardador da informação, né? Porque informação era poder, né? Então, ela falou, agora está tudo aberto para a sociedade. O que a gente está vendo é a dificuldade dos servidores agora em viver com essa realidade. Olha, você precisa arrumar uma forma de dar a informação. Muita hipótese de sigilo. Se não bastasse hipótese de sigilo, é a possibilidade de classificar a informação. Então, a gente precisa sair dessa carapaça de sigilo, de classificação da informação, e o buscar da sociedade ali é muito importante o tempo inteiro, porque ela também nos ajuda a colocar a informação em transparência ativa. Nós podemos ir lá, aquele pedido se repete continuamente, se repete. Então, vou colocar logo em transparência ativa. Eu não preciso esperar a pessoa pedir a informação. Eu já coloco lá em transparência ativa e acabou. Está resolvido o problema. Legal. E acho que eu vou aproveitar... Não sei se ficou claro o que ele queria, né? Eu acho que ficou. Qualquer coisa ele manda aí um segundo comentário no chat. E aí eu queria fazer um comentário em cima disso, que é a respeito de um projeto que é exatamente para anonimizar pedidos de acesso à informação, principalmente quando esses pedidos são sensíveis. Vocês me escutam? Cláudio, você ainda me escuta? Eu escuto, Natália. Então tá ok. Não, então estava falando do projeto que se chama queremosaber.org.br. Vocês podem consultar, vou deixar aqui o link no nosso chat. Então, para casos de pedidos mais sensíveis, inclusive em estados... Estou te escutando. As pessoas podem utilizar esse site, né, a partir desse projeto, uma forma de enviar um pedido anônimo, né? Então, despersonaliza aí o solicitante do pedido, tá? E aí, vou passar para uma outra pergunta que foi feita aqui, acho que tem relação, na verdade, com essa, né? A questão de tentativas de dificultar o acesso aos dados para jornalistas que buscam informações para reportagens e matérias investigativas. A pergunta do Márcio Chaves Nunes. Como os profissionais podem se sentir tranquilos em relação à segurança jurídica sobre o pedido e o uso de informações em reportagens investigativas? Eu acho que acaba sendo contemplado nessa fala em relação a poder fazer pedidos de maneira anônima, né? Você não precisa dizer que você é jornalista para ter como cidadão acesso a uma informação de caráter público. E a Raquel Porto Alegre, ela pergunta o seguinte, a pandemia dificultou o atendimento... Você quer comentar, Cláudio? Posso dar uma pausa aqui antes de passar para a pergunta? Não, era só para fazer uma... não era só para fazer um comentário. Na verdade, o acesso à informação acaba que fica tanto mais sensível, vamos falar sensível assim, né? O dado que você quer do órgão público, mas exige de quem está pedindo saber como pedir até, né? Porque às vezes ele perde o pedido dele pelo tamanho do pedido que ele quer. Às vezes ele quer muita informação e se ele pedisse um pouco menor, um pouco direcionado, e essa é uma experiência que a gente vem acompanhando durante muito tempo já na Labuta e da LAI, afinal são 8 anos aí já de LAI ativa, né? Pedidos acontecendo. Então, às vezes, ele pode testar com uma informação única, e aí fica a dica, né? Fica a dica, vamos dizer assim, ele testa para uma informação menor, e depois que ele conseguir aquela informação, ele pode abrir para um escopo maior.
Tá, então eu vou passar agora, Cláudio, para a pergunta da Raquel Porto Alegre, que quer saber se a pandemia dificultou o atendimento aos pedidos via LAI, que a gente teve em março, né, aquela questão do governo tendo editado uma MP suspendendo os prazos da LAI, e ela quer saber, ficou realmente difícil cumprir esses prazos, né, mesmo tendo os dados praticamente todos digitais? Não, Alô? aquilo realmente foi um ponto fora da curva, vamos dizer assim. A intenção era, eu acho que não era essa, dificultar, era demonstrar que poderia haver, e acho que acabou sendo resolvido no decorrer da retirada daquilo, da própria medida provisória. O acúmulo de pedidos em relação a um ponto, né? O acúmulo de pedidos em relação à pandemia foi muito em determinado momento. Cada ministério até atuou de forma a criar um comitê de crise ali e acompanhar os pedidos e não só de LAI, né? Houve muita demanda de cidadã normal, das ouvidorias, né? Seja por comentários, sobre consultas, como ia se portar, muita consulta, não só informação, né? Não só pedido de acesso à informação. Então, isso acabou exigindo dos órgãos bastante celeridade nas informações que tinham, e algo que a gente também não tinha, né? Todo mundo desconhecia muito. Agora temos ainda um contato maior com a questão da pandemia, conseguimos responder mais rápido algumas coisas, mas tivemos que nos preparar como órgão para isso, né? Acho que isso foi algo que aumentou muito a demanda em qualquer nível da federação, seja ela estadual, municipal, né? No federal nós vimos que aumentou, mas foi algo naquele momento e que agora já está mais regular agora a resposta. Legal, Cláudio. Olha, a gente já está aí, já passamos das 6, já estamos aí com 6 minutos extras no nosso tempo aqui da entrevista, então eu vou começar a encerrar. Queria só deixar um espaço, Cláudio, para se você quiser colocar algum último ponto, o Gil também, então fiquem à vontade aí, o microfone é de vocês. Acho que começo pelo Gil, se você quiser fazer qualquer comentário, e aí depois passo para o Cláudio para a gente já ir encerrando. Bem, eu quero agradecer aos presentes, né? Vimos agora que estamos aí com 60 pessoas nos assistindo. Tivemos ontem uma dificuldade técnica para poder entrar no horário combinado, mas vamos agora nessas próximas lives, né, tentar avisar até com mais antecedência para que o maior número de pessoas possa participar. Queria dizer para vocês, né, que não sei se vocês têm acesso a esse número, né, mas nós chegamos à impressionante marca, né, de 2.020 pessoas inscritas, né? Então, realmente, eu acho que é bastante interessante nós saber que temos um grupo desse tamanho, né? Eu queria só lembrar a vocês também que nós temos uma informação importante que nós não abordamos aqui, mas eu queria pedir para vocês uma atenção especial naquela parte do primeiro módulo que fala sobre os conceitos orçamentários, não é? E então ali a pessoa aprende, né, o que temos ali. Bom, qual é um órgão? O órgão é o Ministério da Defesa. O que é uma unidade orçamentária? É o Comando da Aeronáutica. O que é uma UG? É a Base Aérea de Fortaleza. Porque esses conceitos são importantes, porque daí nós vamos, na fase seguinte, poder fazer consultas em que muitas vezes nós vamos ter que construir as nossas consultas, né? Então, é diferente, eu quero fazer uma consulta sobre uma determinada unidade orçamentária. Então, nesse caso, a gente já vai colocar ali direto que se trata de uma unidade orçamentária. Da mesma forma, aquelas fases da execução, né? O que é empenhado, liquidado, pago. Então, aquilo é importante porque nos portais, e aí tanto na hora de fiscalizar a União, quanto aos estados, quanto aos municípios, esses conceitos eles vão ser bastante interessantes. Então, eu quero agradecer a presença de vocês. Cumprimento aqui uma amiga que está participando, a Simon, a Juliana, não é, que é muito amiga do Cir Carvalho, que vai estar conosco, se Deus quiser.
E a Juliana também se dedica muito a essa parte de fiscalização e acompanhamento dos gastos, né? E mandar um abraço a todos vocês que estão aqui e que certamente vão estar nos próximos eventos. Usem o fórum, façam perguntas, para que a gente possa ir a cada vez mais aprofundando esses conhecimentos. Queria agradecer a todos a oportunidade de a gente trocar fazer esse bate-papo aqui sobre Live. Estamos às 6 horas de sexta-feira, né? 6h10, estamos aqui com 64 pessoas falando sobre rastreamento de gasto público. Eu acho que a gente pode dizer que isso é algo inédito, talvez, né? Mas eu acho muito legal a gente estar podendo trocar essas informações sobre como acessar a informação, como rastrear a despesa. E me coloco à disposição para qualquer momento a gente poder estar mergulhando em algum tema que vocês precisem mais. Gil, se quiser passar algumas perguntas que vierem, para que depois a gente possa responder lá no fórum, fiquem à vontade também. Eu fico à disposição, Natália, para o que vocês precisarem. Um grande abraço a todos, um bom final de semana, e vamos rastrear, e vamos entrar nos portais, fazer lá e procurar informação, isso é legal demais. Muito, muito obrigada, Cláudia. Foi ótimo, assim, a conversa super enriquecedora. É um prazer para a gente ter você aqui. E, bom, agradeço também todo mundo que entrou e participou aqui com a gente. Lembrando que esse vídeo, ele vai ficar disponível no módulo, então quem entrou atrasado, quem não conseguiu pegar desde o início, não tem problema, pode depois voltar e assistir o vídeo desde o início, né, da parte que perdeu, tá? Então, bom, desejo aí a todos e todas boa noite, boa sexta, bom resto de sexta e bom fim de semana. Todos vocês.